falam da história do ar-condicionado e uma história que todo mundo comenta, Sim. que é que ele subiu justamente no sótão para ver se ele achava a droga do filho. Isso todo mundo comenta. Ele foi um dos maiores apresentadores da TV brasileira, comandou programas lendários e construiu um império bilionário. Mas sua morte repentina chocou o país e deixou muitos mistérios. Teria sido realmente um acidente? Ou ele teria subido no sótão para procurar drogas? Hoje, você verá a verdade por trás da morte de Gugu Liberato, a briga da família por sua herança bilionária, além dos boatos de ser gay e um romance com um ator famoso. Dificilmente um brasileiro não irá conhecer o apresentador Gugu Liberato, famoso pelos seus programas nas tardes de domingo. Ele era um verdadeiro prodígio quando o assunto era TV. Boa tarde! Boa tarde, amigos de todo o Brasil. Está começando mais um Domingo! E desde muito cedo, já demonstrava ter talento para o que iria fazer no futuro. Filho de imigrantes portugueses, quando estava na adolescência, já mandava cartas para a produção do icônico Silvio Santos, sugerindo ideias inovadoras de quadros. Sendo assim, o homem do baú decidiu contratar o jovem Augusto Liberato, com então 14 anos na época, para ser assistente de produção do programa Domingo no Parque, apresentado pelo próprio Silvio no SBT. Gostam do programa? Quem vai ganhar? Ok, lá no palco, o novo Trem da Alegria cantando He-Man. Foi o que bastou para as coisas começarem a acontecer para o jovem, pois já em 1981 ele conseguiu estrear o seu primeiro programa como apresentador. Boa noite. E começa agora a sessão dupla que também é premiada. Hoje vamos assistir a 2 bons filmes. E no ano seguinte, assumiu o Viva a Noite. E para todo o Brasil, começamos pelo SBT, mais um programa super animado do nosso Viva a Noite. Ainda muito jovem, Gugu teria cursado por 1 ano de odontologia, mas acabou desistindo da graduação a pedido de Silvio Santos, que sugeriu que ele fizesse jornalismo, curso no qual Gugu se formou. Inclusive, dizem também que as mensalidades da faculdade teriam sido pagas pelo próprio Silvio, que via muito potencial em Gugu. O seu programa, Viva a Noite, foi o responsável por apresentar e lançar boy bands famosas na época, como o Menudo, Polegar e Dominó. Esse ano eu tive uma alegria porque este grupo fez sucesso. Mas tive uma pequena tristeza porque um dos elementos saiu no mês passado. Mas cantando Pupurri, os grandes sucessos, vem aí o grupo Dominó! Que além de fazerem sucesso, também tornaram Gugu um empresário que ficou à frente desses grupos e, em seguida, a montar uma produtora conhecida como GGP, que mais tarde ainda lançaria comerciais, programas e séries. Vendo as coisas evoluindo, o apresentador, em 1987, chega ao auge do sucesso e recebe uma proposta para ingressar na Globo. Gugu, então, decide aceitar o convite para ir para a nova emissora. Mas, pouco tempo depois, o ex-patrão Silvio Santos decidiu fazer uma contraproposta para não perder o astro, oferecendo a ele um contrato com cifras milionárias, tornando Gugu o artista brasileiro com o maior contrato já registrado na época. O homem trabalha, que é o salário mais bem pago do SBT, e não sabe quais serão os filmes da semana 4. Então pelo menos, eu também não sei. Estima-se que ele passaria a receber um salário 10 vezes maior do que o anterior, teria boa parte da programação dominical, mais os ganhos com publicidade. Mas sua volta não foi simples assim. Já que o contrato com a emissora carioca havia sido assinado, assim, foi necessário que Silvio Santos falasse pessoalmente com Roberto Marinho e pedisse para que o dono da Globo liberasse Gugu para que ele pudesse ficar no SBT. Eu posso parar de falar a qualquer momento para o músculo descansar. Eu posso ficar 1 ano, 2 anos sem poder falar. Antes que isso aconteça, eu tentei trazer o Gugu de volta, porque o Gugu não é só um bom animador. Ele é um rapaz de bom caráter. Eu disse, não vou perder esse garoto que eu trouxe para o SBT. Já em abril de 1988, Gugu estreou em seus novos programas no SBT. Apresentou quadros como O Passa ou Repassa e Cidade contra Cidade. Começando agora para todo o Brasil, cidade contra cidade.
Mas já começou bem esse programa. É a hora dos beijos, meu Deus do céu. Calma, meu Deus. E dividiu com Silvio Santos a apresentação do programa Roletrando. Ele vai indo bem, não vai indo bem? Vocês não estão gostando dele? Claro, acabou de dar 36 mil cruzados para vocês. Agora comigo não, que eu vou jogar contra, hein? Eu vou jogar contra. Vai jogar contra? O programa que eu vou jogar contra. Tá bom. Assim, o sucesso não foi pouco, pois os pontos de audiência pareciam só aumentar cada vez mais. E o mesmo vale para a década de 90, pois Gugu ficou à frente dos programas musicais dos sábados como o Sabadão Sertanejo, posteriormente conhecido apenas como Sabadão, que ficou no ar até 2002. Mas o maior boom da carreira do apresentador começaria em 1993, quando ficou à frente do lendário Domingo Legal. Muito boa tarde para você que está aqui no SBT. Para todo o Brasil, está começando agora o Domingo Legal! Um programa pelo qual ficou responsável por 16 anos durante todas as tardes de domingo no SBT. Domingo é dia de festa? Domingo é dia de dança? Domingo é dia de música? Então, o domingo é legal, não é? Que rivalizava no mesmo nível do Domingão do Faustão. Apesar da carreira sensacional, nem tudo são flores. Assim, polêmicas foram acumuladas ao longo dos anos. Talvez uma das mais emblemáticas tenha sido a fatídica entrevista com falsos integrantes da facção PCC, em setembro de 2003, pois nessa entrevista, 2 homens encapuzados em uma van citaram personalidades conhecidas, como Datena, Marcelo Rezende e até mesmo o padre Marcelo Rossi, com ameaças de sequestro. Tá falando muito, tipo, esse Datena e tal, e não vai ficar assim, não. Eles têm família, eles têm netos, têm filho, e é o seguinte, vai ser só bala mesmo na cabeça. Isso aqui não tá de brincadeira, não, certo? E nós vamos, só isso aí que eu tenho que falar. É Datena, esse Godoy, vice-prefeito aí, o Bicudo, esse é o PCC. Apesar da audiência, essa história acabou pegando mal para o apresentador que, além das críticas pesadas que sofreu dos 2 jornalistas supostamente ameaçados na entrevista, para botar um jornalismo rasteiro desse num programa do Gugu, não vale a pena ter jornalismo mesmo. Vai lá ver lá em casa como é que está minha família. Com medo de sair e botar o nariz na rua. O vídeo ainda foi visto pelo Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, bem como pelo Secretário de Justiça de São Paulo, que constataram que os homens não faziam parte da facção e tudo não passava de uma matéria de tom sensacionalista. Procuradores da República, Ministério Público e a Polícia de São Paulo querem saber quem são os 2 homens encapuzados que diziam ser do PCC e ameaçaram várias pessoas no último programa Domingo Legal. Muitos dizem que Gugu quase colocou sua carreira a perder por causa disso, mas esse episódio não foi o único. Na briga pela audiência com a Globo, diversos quadros que eram considerados absurdos pela família tradicional brasileira foram exibidos nos anos 90 e no começo dos anos 2000. Quadros como a famigerada Banheira do Gugu exemplificam isso bem. Polêmicas não faltaram, como quando o ator hollywoodiano Jean-Claude Van Damme dançou com Gretchen Miranda e ficou animadinho demais num programa em 2001. Que é isso? Episódios da TV brasileira, que parecem difíceis de acreditar devido ao nível de absurdo, foram provocados por Gugu em prol do entretenimento. Apesar de décadas trabalhando, fazendo sucesso e alcançando cada vez mais prestígio, Gugu acabou deixando o SBT em 2009, dada a não renovação de contrato, e foi parar na Record. Há 1 ano e 8 meses, mais ou menos, eu encerrava temporariamente a minha carreira. Fiquei esse tempo todo me dedicando a viagens, à minha família, mas a saudade
bateu mais forte. Em agosto daquele ano, o programa do Gugu foi ao ar e inicialmente foi exibido às 8 horas nos domingos. No entanto, os baixos índices de audiência fizeram com que esse horário fosse mudado para as 4 horas. O programa ficou ao ar até meados de 2013, com Gugu encerrando sua trajetória na Record, apesar de ter mantido o vínculo até o fim de 2013. Hoje termina a minha parceria aqui nesta casa. Muita gente tem me perguntado por quê. E eu respondo que tinha que ser. É simples assim. Depois da rescisão, o apresentador passou 2 anos afastado da TV até retornar em fevereiro de 2015, na Record, com o programa Gugu, agora durante a semana e a noite. A estreia foi justo com uma entrevista exclusiva com Suzanne von Richthofen, mais uma polêmica que deu o que falar. Suzanne nos aguarda sozinha. Oi, Suzane. Oi, tudo bem? Obrigado por nos receber aqui na sua atual casa, né? Vamos dizer assim. Qual foi o pior momento que você viveu de 2002 para cá? Sendo assim, a estreia foi muito boa e os índices da audiência foram alcançados. O programa durou até o fim de 2017, sendo o último de Gugu nesse formato, pois, depois disso, o apresentador esteve em programações como Power Couple em 2018 e em 2019, no talent show Canta Comigo, que foi apresentado por ele até seu falecimento no fim daquele ano. E eu acho que a gente vai sentir saudades uns dos outros, né? De verdade. Foi muito legal. Matar saudades pela TV, né? Gugu Liberato nos deixou em 2019 de forma repentina, pegando a todos de surpresa, pois só tinha 60 anos na época e, segundo notícias, ele faleceu após sofrer um acidente doméstico, que havia resultado em morte encefálica. Depois disso, 1001 teorias foram criadas a respeito do apresentador, mas não foram apenas sobre sua morte, algo que recentemente vem ganhando cada vez mais espaço e novos capítulos de acordo com os rumores que surgem. E neste momento, a assessoria do apresentador de TV Augusto Liberato acaba de confirmar a morte de Gugu. Muito também se falou sobre sua herança, com supostos filhos de Gugu aparecendo e reclamando o direito aos bens dele, assim como questões relacionadas à sua sexualidade, por exemplo, vieram à tona. A vida privada de Gugu era de fato privada, mas supostos ex-companheiros do apresentador apareceram após sua morte, alegando ter se relacionado com ele. Em matéria do G1, publicada em novembro de 2019, é informado que Gugu havia falecido em Orlando, cidade onde vivia nos Estados Unidos, após subir ao sótão de sua casa para fazer ajustes no ar-condicionado da sua residência. Gugu, então, teria pisado num gesso que acabou quebrando. Assim, ele sofreu uma queda de 4 metros de altura e teria batido sua têmpora direita no chão, sofrendo traumatismo craniano. Este acidente doméstico teria acontecido na quarta-feira, dia 20. Sendo assim, sua morte foi confirmada pela sua assessoria de imprensa no dia 22, data da notícia sobre seu falecimento. Mas muito foi falado sobre esse assunto em vários os canais de TV no Brasil e versões diferentes foram contadas, como a de que ele estaria colocando enfeites de Natal em sua árvore e outras mais. Mas o caso confirmado acabou sendo a queda do sótão. Como dito antes, sua sexualidade também foi algo muito comentado desde sempre, pois nunca houve uma declaração do próprio Gugu, apenas especulações e rumores de que ele seria gay e de que até namorou o cantor e ator Marcelo Augusto. Mama Brucheta e Luísa Ambiel falaram sobre isso em podcasts, sem revelar detalhes, mas indicando que de fato Gugu era gay e que isso talvez não fosse novidade para ninguém. Quando eu falei o que falei, eu falei porque todo mundo sabia disso. Foi dito pela televisão. Infelizmente, eu fui errada. Eu não devia ter falado. Porque o Gugu tinha a vida dele, era muito sistemático. E muito discreto. E muito discreto. Mas, após sua morte, o chefe de cozinha Tiago Salvático pediu o reconhecimento por ter tido uma suposta união estável com o apresentador. Assim, teria direito à parte da herança. É que a minha relação com o Gugu foi uma relação de 2 pessoas solteiras. Foi uma relação baseada em muito amor, cumplicidade e na comunhão de vidas. Eu tenho muito orgulho de ter vivido.
Eu posso falar com tranquilidade de quem conviveu mais de 8 anos com ele. Ele também veio a público para declarar o suposto caso. Já sobre sua herança, em fevereiro de 2020, numa matéria exibida pelo Fantástico, ao saber da não inclusão do seu nome no testamento de Gugu, a mãe de seus filhos, Rose Miriam Di Matteo, entrou com um pedido na justiça para o reconhecimento da união estável entre eles. No entanto, na mesma matéria, a mãe de Gugu, Dona Maria do Céu Liberato, negou qualquer envolvimento entre os dois e disse que Gugu dava tudo a ela, mas que eles não tinham relação de marido e mulher. Ele jamais constituiria uma família que não fosse a nossa. Gugu era muito feliz com a nossa família, comigo, com o João, com a Sofia e com a Marina. Os advogados da família do apresentador não só endossam essa tese, como confirmam que eles seriam apenas amigos, que ela teria sido a barriga de aluguel de Gugu, e até mesmo um termo confirmado que eles eram apenas arranjados teria sido assinado em 2011. Gugu e Rose assinaram uma declaração de que os dois tinham apenas um acordo para a concepção e criação dos filhos, com os custos bancados exclusivamente por ele. Estima-se que a herança de Gugu ultrapasse 1 bilhão, mas grande parte da fortuna foi deixada para seus 3 filhos e sobrinhos. Este caso sobre a herança se estendeu bastante e somente em dezembro de 2024, Rose Miriam desistiu de tentar provar sua união estável com o apresentador. Sendo assim, a fortuna acabou sendo partilhada entre os nomes presentes no testamento. Mais recentemente, essa história ganhou outro rumo quando surgiram boatos de que, na verdade, Gugu teria subido ao sótão da residência para procurar supostos entorpecentes de seu filho mais velho, João Augusto, que seria usuário. O jornalista Felipe Campos, que era amigo de Gugu e também próximo da família, há algumas semanas esteve no podcast Falando e, quando perguntado, falou sobre o assunto e trouxe à tona essa versão de que Gugu havia subido no sótão não para ajustar o ar-condicionado, mas para tentar encontrar o que o filho estaria escondendo. Uma história que todo mundo comenta, que ele foi buscar, inclusive, tentar achar, todos comentam, isso nunca foi comprovado, oficializado, isso nunca foi, sempre ficou no âmbito da fofoca, Sim. que é que ele subiu justamente no sótão para ver se ele achava a droga do filho. Ainda no assunto, o jornalista também falou que não foi o único a noticiar essa história. Além disso, ele disse que a versão da morte do apresentador que foi declarada pela família é uma história macabra e sem sentido. Ele foi pai para ir fazer o trabalho dele como pai, como ele foi pai também se supostamente ele foi também arrumar o ar-condicionado. Ele também contou ter sofrido ameaças de processos na época pela assessoria de Gugu, caso ele se atrevesse a noticiar a morte do apresentador antes da família. E a Esther fazia várias ameaças em relação a isso, sabe? Quem falar, sabe? Amordaçando todo mundo, sabe? Quando eu peguei e falei assim, Esther, eu já sei, o Gugu já morreu, eu já tô sabendo. Ela falou, se você falar isso, você vai ser processado. Rafael Ilha, ex-integrante do Grupo Polegar e um amigo próximo de Gugu, também falou em um podcast sobre o assunto, endossando a fala de Felipe Campos, dizendo ainda que a história revelada pela família de Gugu sobre seu acidente doméstico não seria verdadeira, e fazer com que as pessoas acreditassem nisso seria fazer os outros de mula, afirmando que não fazia sentido algum alguém que vivia com todo o luxo e com tudo à sua disposição se prestar ao papel de consertar um ar-condicionado. Falar que ele estava no sótão, em cima da casa, consertando o condicionamento de ar. Aí eu sei, assim que deve ser achar a minha cara, a sua cara, a sua cara, a sua cara de todo mundo de mula. Desde o início, as versões sobre o caso se mostram controversas e, apesar de já ter se passado 5 anos, nenhuma versão é realmente conclusiva sobre o que de fato aconteceu e que causou o acidente de Gugu, que resultou em sua morte. Se tais acusações são verdadeiras ou não, talvez nunca tenhamos a certeza. Isso somente a família do apresentador até então sabe. O que causou a morte de Gugu? Foi apenas um acidente? Me conte nos comentários, se inscreva e deixe o seu gostei.